casamento e disse: agora acabou. Talvez alguém olhou para os seus filhos e disse: agora eu quero ver ela adorar. Talvez as lutas bateram na sua porta. O mensageiro de Satanás trouxe algumas notícias, alguns recados que feriram a tua alma. Mas a última palavra, quem dá é Deus. Eu quero te lembrar nessa noite que a palavra do Senhor ainda cura, que a palavra do Senhor ainda liberta, que a palavra do Senhor ainda transforma, que a palavra do Senhor ainda restitui, que a palavra do Senhor ainda levanta aquele que está caído, que a palavra do Senhor ainda traz vida àquele que está morto. Que a palavra do Senhor, ela cura a alma, ela penetra no mais profundo ser do coração. E é sobre esta palavra que é viva e que não volta vazia que eu vou ministrar nessa noite. Eu quero que você seja profeta de Deus e diz para alguém do seu lado: é porque o Pai te ama. É que Ele vai falar nessa noite. É só porque Ele nos ama. Eu não vim pregar para super-heróis. Eu não vim pregar para os santos. Porque como o Senhor ministrou no meu coração uns dias atrás, Ele me disse que no mundo é lugar de pecador. No mundo é lugar de pecado. Na igreja é lugar de pecador. E no céu é lugar de santo. Então eu não vim pregar para santos nessa noite. Eu vim pregar para pecadores, para limitados, para alguém com falhas, para alguém com as suas limitações e fraquezas, para alguém que talvez já orou como Paulo: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não queria eu acabo cometendo. O Senhor pôs um tema no meu coração. Eu preciso da tua atenção para que esta palavra penetre nos nossos corações e nos traga vida. Nós não vamos sair da maneira que entramos. O tema que Ele pôs no meu coração é pecador ou julgador. Eu queria pregar de bênçãos. Eu queria pregar de portas abertas. Mas a casa é dele. A minha vida é dele. É tudo dele. A sua vida é dele. Ele sabe que nós precisamos ouvir nesta noite. E o tema que ele disse para mim é pecador ou julgador. Mas que você entenda essa palavra nessa noite como o amor de Deus por você. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 8 e versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? E eles diziam isso, tentando-o para que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou-lhe e disse: Quem de vocês
que não estiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo a resposta, foram e saíram um por um. Começaram dos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher de pé. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vai e não peques mais. Palavra gloriosa para o nosso coração. O Senhor está na casa. A primeira coisa que o Senhor falou no meu coração: vemos aqui que Jesus era um homem de oração, porque ele estava no monte. Ele saiu do Monte das Oliveiras. A primeira coisa que observamos em Jesus é que ele era um homem de oração. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele era um homem de monte, de intimidade. Porque ele sempre nos deixou exemplo. É necessário orarmos. É necessário voltarmos a orarmos. É necessário voltarmos a consagrarmos. É necessário voltarmos a ir para um monte. É necessário abrir noites, mão de noites de sono, para ficar acordado. E nem que for só para ouvir Ele falar com você. E se Ele não falar com você nas madrugadas, que você fale com Ele. Fale para Ele o quanto Ele é bom. Fale para Ele o quanto Ele tem cuidado de você. Fale para Ele o quanto a graça dEle te alcançou. Eu não sei você, mas eu tenho tanto motivo para orar. Eu tenho tanto motivo para agradecer. Eu tenho tanto motivo para falar com Ele, porque Ele foi o meu amigo de todas as horas. Quando ninguém estava lá, Ele estava. Quando eu estava caído, jogado no meio daquele mundo, no lamaçal do pecado, Ele ainda falava comigo. Nos meus dias de fraqueza, Ele estava comigo. Nos meus dias mais, aleluia, mais forte, espiritual, mais de intimidade com Ele, Ele ainda estava comigo. É necessário voltarmos a orar. Não tem como você dizer que é apaixonado por alguém. Não tem como você dizer que ama alguém, se você não consegue dizer bom dia. Se você não consegue dizer boa tarde. Se você não consegue sentir saudade de quando Ele não te procura. Não tem como nós ter intimidade com o Pai se nós não tivermos uma vida de oração. Oração é uma palavra bonita. Oração é uma palavra chique, mas a verdade é você conversar com Ele. Tem gente que dificulta tanto orar. Tem gente que fala palavras que eu nem sei de onde veio, nem sei o que significa. Mas Jesus é simples. Ele ainda é manso e humilde de coração. Se você dizer bem simples para Ele: Pai, ainda eu te amo. Pai, fala comigo. Não me deixa sem ouvir a sua voz. Pai, eu acordei, eu te agradeço porque eu levantei com vida. O Senhor quer nos lembrar para voltar a orar. Porque se Jesus, o Filho, se Jesus, o Todo-Poderoso, se Jesus que é o Rei dos Reis, se Jesus que é aquele que talvez não precisava, Ele orava e falava com o Pai diariamente. Todos os motivos que nós vamos ver para seguir Jesus, que Ele nos deixa de exemplo, Ele nos mostra a intimidade e o quanto Ele glorificava não a si mesmo, mas o Pai que estava no céu.
Hoje eu vim no carro falando com o pastor Osés. Se eu tivesse aquela mesma chama do primeiro amor, com a experiência que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, irmãos, quando eu ainda era jovem, quando ainda eu tinha tempo para ir para as missões, para ir para as ruas, para as biqueiras, para o meio das praças, pregar de Jesus. Se eu tivesse esse mesmo amadurecimento, com aquela sede toda que eu tinha, com aquela disposição toda que eu tinha, não é porque hoje eu perdi a vontade, é porque hoje me cabe algumas tarefas como esposa, como mãe, como, aleluia, mulher de Deus, que nem sempre a gente vai conseguir se dar tanto quando eu era jovem. Porque quando eu era jovem eu saía às 6 horas da manhã caçando igreja, para ver se eu achava culto das 7 horas da manhã. Só tinha as irmãs senhorinha, mas quando você pisava o pé lá dentro, a presença de Deus manifestava. Quando você dobrava o joelho e orava, quando você levantava, Deus já te respondia e falava com você. Eu ouvi a tua oração. A minha sede era tanta que não bastasse, eu podia acordar cedo e ir para essas orações, que eu saía caçando o culto da tarde. Todo dia 2 ou 3 horas eu caçava todas as igrejas, as assembleias. Eu caçava para ver se tinha algum culto que ia falar comigo, que eu pudesse, nem que fosse só adorar, se Jesus não falasse. E tinha dias que eu ia de manhã, de tarde e de noite. Irmãos, é tempo de nós voltarmos à essência. É tempo de nós voltarmos a ter intimidade com o Pai. É tempo de nós entrarmos no nosso quarto. Talvez a Daiane daquele tempo não tem tempo para ir de manhã, de tarde, de noite, mas entrar no teu quarto, fechar a porta e fala com teu Pai que em secreto Ele ainda te ouve. Ele ainda te ouve. Ele ainda te ouve. Saltando pelos montes de Jerusalém, eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus, que nós voltamos à essência, ao primeiro amor, de quando adorávamos sem ter carro nenhum, de quando adorávamos sem ter nenhum centavo para ir para um shopping, comer um lanche, de quando adorávamos sem ir para um salão de cabeleireiro. Irmãos, mas a presença dele era presente de manhã e de tarde e de noite. E de madrugada a gente encontrava Ele lá. Oh Senhor. A segunda coisa que vemos nesta mensagem é observar que Jesus, depois que saiu do monte, a Bíblia vai dizer que era de madrugada. De madrugada ele se assentou, porque talvez o seu corpo já estava cansado. Enquanto muitos cristãos dormiam, Jesus sentou e começou a pregar. Oh, irmãos, orar de manhã é muito bom, Jesus te ouve. Mas faz um teste para você descer na madrugada. Você vai ver como que Ele vai fazer algumas coisas muito mais rápido na tua vida. Você vai ver como você vai ser renovado. Você vai ver como Ele vai sentir, como você vai sentir a presença dEle. E o Senhor está convidando eu e você nessa noite para voltarmos a acordar de madrugada.
Deus está sentindo falta de você. Tem dias, tem meses, tem anos. Ele espera você no mesmo horário, no mesmo lugar. E Ele está esperando nós levantarmos de madrugada e não pedir bênçãos, e não pedir dinheiro, e não pedir nada, mas pedir a sua presença. Dizer: Pai, hoje eu acordei e não te senti, mas eu quero encontrar você. Ele sendo rei perfeito, Ele poderia deixar os discípulos pregar. Ele poderia descansar, porque afinal era de madrugada. Mas Jesus levantou, saiu do monte, porque primeiro tem que ter intimidade. Quer pregar? Vai ter que ter intimidade primeiro, irmão. Quer cantar? Vai ter que ter intimidade primeiro. Quer ir para a missão? Vai ter que ter intimidade primeiro, porque sem a presença não compensa ir, não compensa sair. Se Ele não for, nada acontece. Se Ele não estiver com a gente, nada acontece. Tem muita gente querendo ser usado, mas foca em primeiro ter intimidade. Foca primeiro ler a palavra, porque ela vai ser lâmpada para os teus pés no dia de escuridão. Foca primeiro ter um momento de oração, porque quando você tiver dúvida, Ele vai tirar a dúvida do teu coração e vai falar contigo. Foca primeiro em jejuar, sabe por quê? Porque se manifestar a legião, ela vai cair por terra, porque eles não suportam ir no jejum. E Jesus pregava sentado mesmo, e muita gente ouvindo Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo para mim nessa noite: é tempo do id, irmão. Não é tempo que agora Deus vai fazer, os meus inimigos vai ver nada, irmão. O que ele tem que ver é o tamanho do seu Deus, o tamanho do poder dele. Tem que ver que ele ainda não mudou, que ele tem que ver que ele ainda faz milagres, que ele opera maravilhas, que ele ainda ressuscita os mortos, que ele ainda resgata das garras de Satanás e coloca para as entranhas dos príncipes para adorar o nome dele. João só pregou no deserto. Não tinha fama, não tinha ninguém tirando foto, não tinha mídia, não tinha ninguém, mas tinha palavra. E quem passava naquele deserto recebia a palavra e era batizado. E ele dizia: eu estou indo, mas está vindo alguém depois de mim. Eu só estou preparando o caminho. Deus está te convidando hoje para o id, irmão. Mas o meu chamado é louvar. Mas o meu chamado... Não, irmão. O seu chamado é resgatar as almas que estão entrando por dentro, na porta do inferno. Resgata as almas que estão perdidas. Volta a pregar, volta a orar, volta a jejuar e buscar almas. Não precisa ser ungido, não precisa ter um dom de nada, irmão. Se você não tiver dom de cantar, de pregar, nem jeito, nem cara, tem o amor de Cristo no seu coração, tem a compaixão de Cristo. Alguém está perecendo lá fora, alguém está chorando e gemendo, alguém está morrendo hoje. E afinal nós somos a igreja, afinal nós somos representantes de Cristo na terra. Não podemos dizer que somos imagem se não aparecemos com Ele, se as nossas atitudes não são como a dele. Não podemos dizer que somos imagem semelhante dele se alguém olha para nós e nem sabe que nós somos cristãos. Eu sempre ensino os meus filhos, porque eu amo pregar do amor de Deus. E de um tempo para cá tenha reacendido a chama no meu coração, que sem eu estudar, Deus tem revelado a palavra na minha boca. Mas eu ainda ensino os meus filhos que a nossa maior pregação não vai ser a falada. É muito bom falar do Senhor Jesus,
É muito bom falar do seu amor, mas a pregação que as pessoas lá fora vai ver é a sua vida, é as suas atitudes, é se você parece com Ele de verdade. É muito fácil eu dizer que sou missionária, é muito fácil dizer sou mulher de pastor e mulher de Deus, mas eu quero ver o que o mundo diz de mim lá fora. Eu quero ver o que eles pensam de mim lá fora. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, quando Jesus estava passando o seu momento de sofrimento, de açoites, alguém avistou Pedro. Alguém olhou e disse: você é amigo dele, você anda com ele. Não, não ando não. Não, você anda porque você parece com ele, você fala como ele, você veste como ele, você parece, lembra ele. Que o mundo lá fora te olhe e diga: você parece com ele, você parece com ele, você anda como ele, você fala como ele. Isso não está marcado ali não, mas a presença dele ainda está na casa. A glória é dele, o altar é dele. Não é lenda que ele está voltando. Eu não vou pregar que ele está voltando mais. Eu vou avisar o mundo que ele está chegando. Porque voltando pode estar longe demais. Talvez voltando está lá, saindo de Salvador para chegar aqui. Mas chegando, irmão, pode estar na rodoviária de São José dos Campos. E aí se ele bater agora, irmãos, se não tiver nada arrumado, irmãos, não vai dar tempo de mais nada. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Mas a mensagem que eu tenho para você como profeta hoje é: não se prepara sozinho. Não aceite entrar no céu sozinho. Não aceite você dizer: eu vou em todos os cultos, eu sinto a presença, Deus faz, Deus acontece, mas alguém está lá fora chorando e gemendo. E a palavra diz: pode ter dom de profecia, pode ter dom de revelação, pode ter dom de tudo, irmãos, mas se nós não tivermos o amor, nada vale. Pode ter anel no dedo, pode ter sabedoria igual a de Salomão, pode ter a unção igual de Elias quando ele andava com Eliseu, mas se não tiver o amor, você não tem Jesus. Porque Jesus, ele é o amor, porque Deus é o amor. Que o amor de Deus hoje reacende a chama nos nossos corações. Um amor que não vai olhar pela aparência, um amor que não vai olhar pelas qualidades, um amor que não vai olhar pelos dons, um amor que me avistou quando ninguém me escolheria. Um amor que foi lá quando eu ainda estava roubando. Um amor que foi lá quando eu ainda estava fazendo tudo que não agradava a Ele. Quando eu fiz como Judas, eu traí Ele, eu neguei Ele, mas o seu amor, Ele me alcançou. Não é como o nosso amor, irmãos. O nosso amor é muito pouco. O nosso amor não consegue nem dar bom dia para o marido às vezes, e nem dizer te amo. Não é o nosso amor, é o amor dele. E para tentar explicar um pouquinho desse amor, é o amor que dá a vida pelo maior pecador do mundo. Eu não estou falando a vida pelos profetas, eu não estou falando de você dar a vida pelos levitas,
Eu não estou falando de você dar a vida pelas mulheres de Deus e homens de Deus que tem nessa nação. Eu estou falando para você dar a vida pelo maior pecador do mundo, por aquele que ninguém quer sentar com ele. É este amor. De madrugada ele pregava, porque diz a palavra: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Não é pra gente pregar quando tá tudo bem só não, irmãos, porque é gostoso. Não é para pregar só quando a porta abrir, não, irmãos. É para pregar quando a gente perde tudo. Para pregar quando a gente estiver se sentindo sozinho. É para pregar quando a gente se sentir fraco, porque diz o fraco que eu sou forte. Tempo e fora de tempo. Ele estava pregando, o Jesus de Nazaré, pregando de madrugada. Aonde ele chegava, alguém via ele, sabia a conduta dele, sabia o caráter dele, sabia de quem ele é. Porque antes de nós ter presença, nós tem que ter caráter. Antes de a gente ser cheio, a gente tem que ter caráter. Quando Saul, quando Saul estava ali, e sem caráter, irmão, é da brecha, o diabo entra com tudo, o espírito maligno entra com tudo. Antes de ele entrar, a gente tem que dar brecha para ele entrar. Fecha a brecha. Aí o profeta olha, o homem de Deus olha e diz: coitado, Saul é tão bonitinho, tão bonzinho, que dó tirar ele. Aí o Espírito Santo, ele diz: até quando terás dó de Saul? Porque a presença do Senhor já tinha rejeitado ele há muito tempo. Que nós viemos ter presença, que as pessoas vêm nos olhar e falar: não, vou sentar ali perto, porque quando aquela irmã canta, eu sinto Deus. Hoje eu vou lá ouvir pregar porque eu sinto Deus. Assim eram as pessoas com Jesus. Eu vou sentar aqui porque é Jesus que está passando, o homem que faz milagre, o homem que tem um amor, que senta com aquele que ninguém senta. Eu vou sentar e ouvir ele pregar. Será que as pessoas querem nos ouvir ainda? Será que quando eles precisam de oração é o seu telefone que eles vão tocar? Até quando a gente vai falar: vou passar o telefone da minha pastora, do meu pastor, porque ele vai orar por você? Mas nós somos um corpo só. Nós somos os filhos. Nós somos os que fomos separados. Nós não somos os escolhidos. Jesus falou que obra ainda maiores faríamos. E eles estavam ouvindo Jesus pregar de madrugada. Irmãos, oxalá que a nossa geração tenha essa sede por Jesus. Oxalá que a nossa geração tenha essa sede por Jesus. Porque se o culto atrasa 10 minutos, a gente já vê os pezinhos assim, ó. Mas era de madrugada e ele sentado ouvindo o mestre pregar. E se Jesus não quiser que o culto acabe agora, só acabe 7 horas da manhã, quem somos nós para opinar alguma coisa? Ele está procurando alguém que diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ainda ouve. É Ele que decide o horário, é Ele que decide a palavra, é Ele que decide os louvores, é tudo Ele que decide o que vai fazer. Que nós viemos ter essa sede.
Se for preciso a gente fazer vigília aqui à meia-noite e parar só no outro dia às 7 horas da manhã, a gente tenha essa mesma intensidade de adoração, de louvor. Mas eles estavam escutando o mestre. E a Bíblia diz que chegou os escribas e os fariseus. Escribas, homens especializados nos estudos, na aplicação da lei ou Torá. A gente não está falando de qualquer pessoa. Fariseus, grupo de judeus devotos à lei mosaica que destacava, que se achavam santos, que porque entendia eles se achavam os caras que queriam roubar a glória que era de Deus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém, irmão. Você pode ter o maior nome, você pode ser o maior considerado lá fora. Aqui nós se encurva só para Ele. Aqui a glória é dele. Aqui os aplausos ainda é para Ele. Ah, mas sem teologia, mas tem entendimento, mas é homem de Deus, mas é mulher de Deus. Mas se Deus sair, irmão, só fica a carne, só fica o coração enganoso. As minhas orações nesses últimos dias é que o Senhor não afaste de mim a sua presença. Porque eu já vivi sem dinheiro, eu já vivi sem amigos, eu já vivi sem família, eu já vivi sem comida, eu já vivi sem me aquecer. Mas eu percebi que aos 32 anos só tem uma coisa que eu não posso viver sem mais: é a presença dele. Durante muito tempo eu achei que eu não podia viver sem meus filhos, que eu não podia viver sem meu casamento. Mas aí eu entendi que é tudo dele, é tudo para Ele. Foi Ele quem deu. E se Ele quiser tirar aquilo que Ele deu para você, você vai adorar na mesma intensidade? Você vai continuar cumprindo o teu propósito na terra? Porque afinal foi Ele que te deu, porque afinal ainda é dele. É tempo de nós nos entregarmos por inteiro. É tempo de nós estarmos preparados. Seguir o mestre é muito bom. Fazer as maravilhas que ele fez é muito bom. Mas passar o caminho da cruz que ele passou, irmão. Passar as traições que ele passou. Os açoites. E permanecer como um cordeiro. A Bíblia diz que esses dois tipos de pessoas, escribas e fariseus, porque esse tipo de pessoas não gosta de pregação, viu? Escribas e fariseus, eles não gostam. Gosta de palavra, gosta de louvor, gosta de hino que mexe no seu ego. Tem gente que parece que o espírito deles é ligado no hino. Liga o rádio, tá pulando. Desliga o rádio, acabou o espírito. Mas a maior revelação sempre vai ser a palavra. A palavra é a maior revelação. Pode revelar seu nome, seu RG, sua rua, seu CEP, mas a maior revelação ainda é a palavra.
E escribas e fariseus pode até ter fama de crente, mas eles não gostam de palavra. Eles gostam de revelação, gostam de louvor, qualquer coisa. Tem entendimento, mas não gostam da palavra. Porque a palavra, ela aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra, ela liberta. Porque a palavra, ela constrange. Porque a palavra, ela tem poder de mudar o homem que o mundo olha e fala não tem esperança. Tem gente que não gosta de ser constrangido que fala. Mas a palavra constrange, irmão. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Você abre uma mensagem, você espera uma bênção, uma palavra de estou te abençoando, filha amada. Aí a palavra dá uma cajadada, a gente fecha correndo. Só para você não lembrar onde você tirou. Eu não acredito que só eu fiz isso já na vida. Porque a palavra constrange de verdade, irmão. Se a gente pudesse escolher, nós andaria com a caixinha da promessa. Porque eu amava quando eu era criança e andava com aquele negocinho assim, abria e era bem-aventurado. Filho amado. Se nós pudéssemos escolher, irmão, a gente andava por melhores caminhos, comia as melhores comidas. A gente nunca ia escolher as lutas, as provas, os abandonos, as traições, o julgamento, as pedradas. Se Deus desse esse poder para nós, irmão, de verdade, nem Ele nós ia querer, porque nós ia se sentir forte o bastante que ia dizer, nem preciso de você. E aí Ele diz assim, vou deixar vocês tudo fraco. Porque forte, você acha que é melhor que eu. Eu fiquei 4 anos afastada praticamente. E quando eu voltei, a minha pergunta em oração era, Deus, por que o Senhor me deixou cair? O homem é miserável, cara. A pessoa cai, a pessoa se joga, vai curtir o mundão e diz, Deus, por que o Senhor me deixou cair? Mas eu orava, gente, com fé, de verdade, Deus me responde. Eu perdi o primeiro amor. Eu ouvi o Senhor falar comigo igual eu falo com as minhas amigas. Porque o Senhor me permitiu cair. Você é tão ferida. Você é tão fraca. E aí um dia eu fui comer num lugar chique. Irmão, se vocês soubessem de onde eu vim. E o peso dessa palavra. De verdade. Eu vim do nada, irmãos. Eu não era nada, irmãos. Eu andava, o bairro que eu morava, o salto era chique, era fininho, porque eu ia só assim de salto, mas o barro ia entrando assim, o salto ia afiando, eu ia ter que levantar no pé, mas eu ia no culto todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, e quando eu ouvia falar, vai ter vigília, eu já caçava para ver o endereço, e levava uma multidão de jovens comigo. Chegava na vigília cheio de barro, tinha que entrar no banheiro, limpar aquele salto, para fingir que eu ainda era chique. Mas eu subia lá do Pinheirinho. Irmãos. Você acha que você precisa de força? Se nós tiver força, a gente vai falar que não precisa dele. É por isso que Paulo tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes e disse, Senhor, tira de mim esse espinho. Irmãos, como eu queria pregar essa mensagem hoje. Porque semana passada eu preguei e foi muito forte. Mas todas as vezes que ele orou e disse, tira de mim esse espinho, a resposta de Deus sempre vai ser a mesma. Você pode fazer biquinho. Você pode fazer manhinha, fazer gracinha. Se não me dá, não vou pregar, não vou cantar. Eu não vou fazer o que a pastora mandou, não vou ir na oração das 5 horas. Você pode fazer o que você quiser, irmão. O espinho vai apertar em você mesmo. E quando você for orar, ele vai falar a sua mesma resposta todas as vezes. Vai ficar com o espinho e a minha graça te basta. É porque nós não precisamos de força.
mas precisa de presença. Sansão não era forte por causa do cabelo, coisa nenhuma. O cabelo dele não era de aço. Ele não era super-herói. Era homem como eu e você. Se enfiasse a faca, sangrava. Se ouvisse algumas palavras, chorava. Mas então, porque ele vencia a guerra, rasgava o urso no meio, não é por causa da força. É o que nós não entendemos ainda. Não é o tamanho do músculo que você vai ficar no seu braço. Não é a quantidade de musculação que você faz, não é. É a presença. Porque quando a presença saiu dele, o inimigo foi invadindo os territórios. É por isso que você vai sempre se sentir fraco. Para você falar, sou dependente dele. É por isso que às vezes ele vai fechar a porta. Para você não dizer, foi eu que trabalhei e comprei. Ele vai dizer, não vai ter trabalho, não vai ter porta aberta, mas vai ter comida, vai ter roupa chique, vai ter passeio. Por quê? Porque ele vai fazer você entender que é ele que te faz forte, que é ele que cuida de você, que é ele que sustenta a tua casa, que é ele que faz todas as coisas. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender de ti é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Você está tendo a oportunidade de adorar. Faz meu coração ouvir. Você está tendo a oportunidade de adorar hoje. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Às vezes a gente não entende porque nós se sentimos tão feridos, tão fraco, tão pequeno. É pra gente olhar pra cima e dizer como o Senhor é grande. Foi 2 vezes Covid, obesa, asmática. Eu e um grupo de mulheres que Deus preparou até alguém para ter Covid junto comigo, para mim não ficar sozinha. Nós fizemos um grupo e a gente, uma ministrava a outra. E nós falávamos uma para outra, ninguém vai morrer. Tinha dia que dava medo naquele quarto. Porque ali ficou só eu e Deus. E as mesmas coisas as irmãs que estavam comigo sentia. Tinha dia que a gente acordava cheio de fé e dizia, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas tinha dia que a gente sentia medo. Eu lembro que por várias vezes eu fazia uma oração igual de Ezequias. Porque quando Ezequias levou uma sentença de morte, o profeta entrou já com a sentença: põe a sua casa em ordem, porque tu vai morrer. A
Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra-te de mim, quando eu andava no caminho da santidade e de obediência. Irmãos, por várias vezes eu fiz essa oração. Senhor, lembra de mim, de quando eu renunciei à minha juventude, de quando todas as minhas amigas praticavam algumas coisas e eu dizia: eu não vou me corromper. Lembra de mim, de quando eu sentava lá na Fundais com uma Bíblia maior do que eu, sentava e começamos com 2 pessoas, de repente paramos, já tinha 9, 10, 11 pessoas vindo da tua palavra. E o telefone tocava, eu achava que algum profeta, alguém vai dizer: tu não morrerás. E alguém dizia: nossa, Daiane, eu descobri que você estava com Covid. Meu Deus, você é asmática. Está todo mundo morrendo. Gente, você vai me dar comida igual cachorro, né, amor? Ele não podia nem entrar ainda no quarto. Ele colocava a comidinha lá no chão, assim, ó. Saía correndo de perto. Ele que cozinhava, fazia tudo. Mas naquele quarto eu entendi a intimidade de um pai para filho, de um filho para pai. No meio do medo ele entrava e eu começava a louvar sozinha, sem ninguém no quarto, sem ver meus filhos. Parecia que eu estava em outro país e eles lá na sala, porque eu fiquei 15 dias trancado dentro daquele quarto. E quando eu sarei, estava toda feliz que eu ia sair, a minha sobrinha pegou também e disse: tia, por favor, não me deixa sozinho, nós duas estamos com a mesma bactéria. Mas eu entendi que aqueles dias com ela foi Deus ministrando o coração dela. Às vezes Deus permite algumas coisas que não planejamos, que não escolheríamos para viver. Mas não é para esfregar para o mundo que somos fracos. É para mostrar como Ele é forte. Porque alguém disse que eu ia morrer naquele quarto. Mas a presença dele entrou lá dentro. O Espírito, o mesmo Espírito que Ezequiel profetizava: ossos, ouça a voz do Senhor. Espírito, ouça a voz do Senhor. E aquele exército de osso morto, eco, colocou de pé. Esse mesmo Espírito entrou no meu quarto. E se eu estou aqui hoje é porque eu não sou forte. É porque de verdade eu não posso nada. É porque sempre foi Deus. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Eu estou tentando entrar na mensagem, mas eu vou tentar. A Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher. Ela foi pega no ato de adultério, quer dizer, não tinha como fugir. Não tinha como mentir que não estava pecando. Levaram até Jesus. A intenção daqueles homens não era apenas julgar a mulher, era acusar Jesus. Eu falei: por que, Deus? Deus me revelou algo, que todas as vezes que nós pecarmos, que todas as vezes que nós falharmos, nós não somos acusados sozinhos. Eles acusam Jesus de novo. Eles acusam a igreja. Eles acusam os pastores. Caiu, mas é daquela igreja. Caiu, mas é crente. Porque o papel do inimigo não é só acusar a gente da nossa fraqueza, é querer defamar Jesus, é querer fazer com que a multidão não ouça Jesus. E esses homens queriam fazer isso. Essa mulher foi pega em adultério, Jesus. Eles têm palavra e disseram:
A lei de Moisés diz para apedrejar ela. A lei diz isso. O que você vai dizer? Sabe o que Jesus fez? Ele abaixou. Não tinha caneta. Ele começou a escrever no chão. Irmãos, eu não aguento ler a palavra de Deus, não. Eu falei, fala para mim, Jesus, o que o Senhor fez nesse chão. Conta para mim. Os mesmos segredos que o Senhor tinha com Sansão. Conta para mim um segredo que o Senhor escreveu nesse chão. Aqueles homens querendo acusar aquela mulher e matar ela. E acusar Jesus. Achar um erro para dizer, você errou, Jesus. Você não é o cara. Você não é tão perfeito. Você não é santo nato. Mas enquanto eles tramavam a morte daquela mulher e acusar Jesus, o Senhor falou no meu coração. Sabe o que eu escrevia no chão? Uma nova história para aquela mulher. Alguém tentando matar ela e Jesus escrevendo uma nova história. Alguém tentando calar Jesus e ele escrevendo uma nova história. Alguém querendo acusar, trazer morte, e Jesus escrevendo uma nova história. Ficaram indignados porque Jesus foi como deixasse ele falando sozinho. Perguntaram de novo. Porque crentes como os escribas e fariseus, eles não desistem de matar a gente na primeira. Eles vão tentar de novo, e de novo, e de novo. Mas eu glorifico ao Senhor, porque cada vez que eles tentar, o Senhor nos colocará de pé e vai escrevendo uma nova história para as nossas vidas. Aí falaria, aí Jesus, fala alguma coisa. A lei de Moisés manda apedrejar ela. Eles estavam esperando Jesus dizer, então nós temos que seguir a lei. Mate ela, apedreja ela, nós não podemos ir contra a lei. Porque afinal foi Jesus que disse que nós tínhamos que seguir a lei dos homens também. Mas uma coisa que eles não conheciam, que eu conheço, é que não tem lei, não tem nada que consegue abaixar o amor de Deus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. A atitude deles era que Jesus matasse ela, desse a sentença, e eles acusassem depois. O Jesus mandou matar. Porque afinal a intenção era acusar Jesus de qualquer forma. Quando Jesus viu que eles não iam desistir, e estava nervosinho, porque crente como escriba e fariseu, eles não aguentam ouvir nada. Eles fecham a cara, eles fazem biquinho, eles fazem tudo que não agrada a Deus. Mas o Senhor diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e as ouvem. Jesus foi como ovelha muda no matador. Ele poderia gritar de dor, mas ele não gritou. Todas as ovelhas, quando vai para ser morta, você não vê ela gritando. Os olhos dela começam a sair lágrimas. Você pode chorar, irmão. Você pode gemer como Ana sem sair palavra nenhuma. Mas se você é ovelha, irmão, você vai ter que engolir quieto. Você vai ter que ouvir quieto. Você vai ter que receber quieto. Porque ovelha ouve, mas escriba não. Fariseu não. Eles são como um lobo, que quando o pastor bate o cajado, eles avançam. A Bíblia diz assim que quando Jesus viu que eles ficaram nervosinho, Jesus olhou para eles e disse, Jesus ele fala com as pessoas sabendo a intenção do coração deles. Porque nós pode chegar aqui, ter cara de crente, jeito de crente, nome de crente. Mas Jesus ele está vendo quem é Caim e quem é Abel. Até nas ofertas ele está vendo quem é Caim e quem é Abel.
Jesus disse para eles, porque Jesus viu o coração deles. Quer matar ela? Quer acabar com o projeto na vida dela? Então aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Jesus não proibiu eles de tacar a pedra. Jesus não falou, se vocês sacar, vocês vão pagar um preço. Ele só disse, se não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós pecamos, porque a palavra diz, todos pecaram. Se dizemos que não pecamos, somos mentirosos. Mas fomos restituídos pela graça de Deus. Sua graça nos alcançou. E sabe que é triste? Que aqueles homens tinham nome, eram considerados. Mas se Jesus o Nazareno, que podia julgar, não julgou. Se Jesus o Nazareno, que poderia dar sentença de morte, não deu. Quem somos nós para julgar o irmão que está do nosso lado, irmão? Ah, mas porque o glória é estranho. Ah, mas porque eu acho que não entrega direito, irmão. Se o juiz não deu a sentença, quem somos nós? Não aponte o seu irmão que está do lado. Porque só quem caiu sabe a dor de que é ficar caído. Porque só alguém que foi traído sabe a dor de ser traído. Nós somos a igreja. Somos representantes de Cristo na terra. Se o amor dele não tiver em nós, irmão, nada vai valer. Até quando vai entrar essas mulheres desse jeito? E nós, igreja, vamos pegar a pedra e vamos apedrejar. Se Jesus está dizendo recebe, porque eu não vou lançar de maneira nenhuma ninguém para fora. Irmãos, quando chamaram aquela mulher para o meio, era como quisesse expor o pecado dela. É muito difícil a gente falar dos nossos pecados. Eu estou terminando. Mas é muito fácil a gente apontar o pecado de alguém. Foi o que esses homens que tinham nome estavam fazendo com aquela mulher. Eles acharam que Jesus ficou sem saída e ela ia morrer. Mas o lindo de tudo, da atitude de Jesus, é que enquanto eles trazia a esperança de morte para aquela mulher, Jesus escrevia uma nova história. Eu nunca vou esquecer a fala que eu mais ouvi quando eu era adolescente. Aquela menina parece cigana, porque cada dia eu estava em uma casa. Mas os anos passaram e Jesus escreveu também uma história para a minha vida. E aquela que era cigana, aquela que tinha decreto de morte, de pedradas e pedradas, está aqui dizendo que Ele ainda é bom, que a última palavra é dEle, e que não é os homens que decidem, é Ele. Que lei é essa, irmãos? Que a gente vai aprendendo querer apontar os nossos irmãos e matar os nossos irmãos. Até quando vamos querer o céu só para nós? Porque quando Jesus falou isso, todos foram embora. Sabe por que foram embora? Porque não tinha ninguém santo. Você pode não ter caído da forma que aquele sermão caiu, mas um dia caiu. Você pode não ter desviado, mas um dia você errou. Um dia você pecou. Um dia você adulterou. Um dia você fofocou.
Um dia você roubou. Um dia alguma coisa você fez que desagradou o coração dele. E ele de maneira nenhuma te lançou para fora. Então ele está perguntando para mim e para você hoje. Se você tem pecado, guarda essas pedras, joga no chão. Se você é falho como eu, se você é pecador como eu, joga essas pedras no chão agora. Deixa vir como está, deixa vir. Que aqui ele vai mudar, que aqui ele vai transformar, que aqui ele vai fazer algo novo. Deixa vir. Mas se você é santo, irmão, sinto te informar, já ele vai te levar. Você vai ter que subir voando. Que não é lugar de santo. Aqui é lugar de falho, mas que se arrepende de coração. Aqui é lugar de pecador, mas que vai e não peques mais. Não vem querer pregar algum evangelho falso para mim não, irmão. Jesus, ele é amor, mas não brinca com ele, porque ele acaba com tudo em um segundo. Jesus te ama. Abre a terra, engole os inimigos. Jesus te ama. Ele para o céu, ele para o sol. Ele faz tudo por você, mas não brinca com ele. Então não julga quem caiu. Prega a palavra para ele dentro e fora de tempo, porque a palavra vai libertar ele. Mas também não pega essa mensagem e queira distorcer não, irmão. Porque quando aquela mulher levanta a cabeça, Jesus diz: cadê os acusadores? Quem te condena agora, mulher? Ela disse: ninguém, Senhor, não tem ninguém aqui. Quem te condena agora? Ninguém, Senhor, não tem ninguém aqui. Então vai e não peques mais. Deus está dizendo para mim e para você: eu te perdoo. Eu entendo a tua fraqueza. Eu entendo o teu limite. Eu entendo que você é limitado. Eu entendo que você é falho. Mas não fica brincando de pecar hoje, amanhã e depois não. Porque ele diz: eu perdoo, mas vai e não peques mais. Pecado planejado, irmão. Alguém que vive num erro é diferente de pecador. Pecador somos nós, pecador sou eu, irmão, que erro, que falha, igual quando a gente anda de salto alto, sem querer, torce o pé. Não sei se vocês já passaram com isso. Eu várias vezes, irmão, a gente vai naqueles lugares que tem aqueles pisos que vai entrando no salto, de repente, nossa, já passei cada vergonha, aí, mas não é planejado. Que mulher que quer cair? Mas um salto às vezes entorta, irmão. Isso é pecado, sem querer, não foi planejado. Agora, você se jogar, irmão, e dizer que é pecado, que ele vai me perdoar, quantas vezes eu caí? Não, irmão, isso é iniquidade. Isso é iniquidade, pecado consumado. Alguém que peca hoje já planeja: amanhã eu vou cair. Alguém que beija hoje outra boca e diz: amanhã vou marcar já o horário. Ai, Senhor, pequei. Não brinca com ele, porque o salário do pecado ainda é a morte. Ele te perdoa, mas não brinca com ele. Ele está dizendo hoje: vai e não peques mais. Eu apago as transgressões. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas deixa eu te contar um segredo. Se você de verdade está em Cristo, irmão, você tem que ser nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. Rabandará, chorandarás. Esse negócio de dizer que ele perdoa, que ninguém pode me condenar, mas dá 2 anos, 3 anos, continua no adultério, na prostituição, no roubo, nas coisas erradas. Ah, irmão, converta ainda enquanto o céu não tocou trombeta, porque se ele chegar, ele vai dizer: nem te conheço. Ah, mas eu dizia que eu era imagem e semelhança. Não, irmão. Você pode aparecer até com saci, mas com o meu Jesus você não vai parecer, porque ele é santo. Ele tem um amor incomparável. Essa nação tem que saber quem é o seu Deus, mas não é você falando dele. Eu quero ver se você começar agora a pregar na sua vida, se alguém vai vir para Jesus. Se você pregar no seu casamento, se alguém vai vir para Jesus.
Se você pregar sobre sua vida como pai, se alguém vai vir para Jesus. Contar testemunho de Paulo é top. Porque Paulo foi até o final. E ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Pregar sobre Elias é fácil. O cara que sobe. Pregar sobre alguém é fácil. E se Deus mandar você começar a pregar o que Ele fez na sua vida, ok, vamos ganhar alma, porque grandes coisas o Senhor fez. Mas se você começar a pregar o que você fez para Deus, o que você faz para Deus, será que vai ter almas? Será que alguém vai dizer: parece Cristo? Não sou não, parece Cristo. Não ando com Ele, parece Cristo. Que o nosso coração hoje se converta de nós mesmos, porque achamos que estamos vivos, mas estamos mortos. Achamos que estamos cheios da presença, mas ela nem está mais lá. E Deus está dizendo hoje: volta a buscar o primeiro amor, a essência. Volta ao caminho da santidade. Volta onde tu caiu e arrependa hoje, antes que você chore de dor. Eu vou encerrar, eu preciso parar. Jesus perdoa, mas que você nunca esqueça dessa palavra: vai e não peques mais. Eu fechei minha agenda durante muitos anos, porque eu sabia que se eu abrir eu ia pregar todos os dias. Eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de estar aqui. Aí eu abri. Eu não sei não, irmãos, eu acho que tem um lugar que eu nunca mais vou voltar. Mas que eu fique como João Batista, pregando só no deserto. Que eu fique como Davi, cuidando só das ovelhas, que é desprezada, que é mancada, que é tudo colorida. Porque a ovelha boa, afinal, fica na frente. Alguém de honra fica em destaque. A ovelha naquele tempo ficava na frente, para trazer honra para casa. As excluídas, ela lá atrás. Por isso que Davi cuidava das ovelhas lá atrás. Irmão, não estou preocupada por fama. Não estou preocupada se você vai dizer que eu sou top. Eu sou fraca, eu sou falha, eu sou ninguém. Mas aquele que é, aquele que pode, Ele vive em mim. Coloca de pé nessa noite. Só você que depende de perdão. Só você que é falho como eu. Só você que precisa da graça dEle. Só você que vai falar: Senhor, não quero mais pecar. Senhor, não quero mais errar. Senhor, o céu é para mim. Eu estava numa mesa. E eu disse assim: eu recebi várias promessas, irmão. Se Deus cumprir, eu vou ser muito chique. Não vai ter como eu andar, as pessoas vão ver que aquela cigana tem Deus na vida. Porque só Deus faz algumas coisas. Afinal, essa semana eu peguei o papel definitivo que comprova que eu sou estéril, não pode ter filho nenhum. Mas eu tive 3. No céu eu vou encontrar com 1. Mas como Deus sabia que eu sou enjoada, Deus deu logo um casal. E eles são profetas, irmãos. Eu olhei para minha filha e disse para ela: tô de olho em você, hein? Deixa eu pegar alguma coisinha, você vai ver. Eu já fui adolescente. Sabe o que ela disse para mim? Você já foi adolescente sem Deus. Eu tenho a presença de Deus e eu não sou você. Estava lá sentada falando com o pessoal. Eu disse: se as promessas não acontecerem, irmãos, se tudo que Deus falou não der tempo de cumprir, pode pegar tudo para você que for ficar aqui, irmão. Sabe por quê? Porque o céu é para mim. Eu vou renunciar tudo o que for preciso. Eu vou abrir mão de tudo que for preciso.
Se Deus falar, você não vai viver mais, Daiane, quem não quer viver? Mas eu vou abrir mão, sabe por quê? Porque essa terra fere demais. Porque essa terra não está precisando de dinheiro, está precisando de amor, de compaixão e de presença. Lá no céu não vai ter mais dor, não vai ter traição, não vai ter enterro, não vai ter noite, não vai ter frio, não vai ter fome. Nós não vai precisar fazer campanhas para o milagre. Jesus vai estar conosco de dia e de noite. Então eu quero convidar você aqui na frente para me encerrar. Eu preciso parar de falar. Você que diz, Deus, eu vou, mas eu não vou pecar mais. E deixa eu falar uma coisa. A nossa geração nos ensinou muitas das vezes errado. Eu falei com as irmãs esses dias. Isso ficou no meu coração. Você já viu a oração de um homem cheio de Deus? Como que é? Digníssimo eterno Pai, Santo de Israel. Ah, irmãos, falta falar inglês. Quando a gente está forte, a gente grita, glória a Deus. Mas quando a gente peca, a gente faz como Adão, se esconde. Mas Deus está chamando nessa noite aqui na frente só os corajosos, que vai fazer como Davi. Foi eu, Senhor, foi eu mesmo, foi eu, Senhor, eu que errei, eu que não fui, eu que não obedeci, foi eu, Senhor, foi eu, Senhor. Porque se você crer,